de 1 a 3. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, pedimos que o Senhor nos abençoe esta noite para compreendermos o real significado do dia do sábado, do dia do descanso que o Senhor separou, para que o seu povo possa contemplar a sua criação, possa adorar ao Senhor. A Deus te pedimos que nesta noite possamos compreender essas verdades, não somente por conhecimento, mas também para aplicarmos em nossas vidas, para que o teu Santo Espírito aplique em nossas vidas, para que possamos entender a importância que é de adorar ao Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Existem algumas frases, irmãos, que a gente escuta bastante, né? Por exemplo, descanso só no céu. Vocês já ouviram essa frase, né? Não, eu sou tão atarefado, descanso só no céu. Outra como, eu não posso descansar porque o diabo não descansa, né? Ou então, como eu ouvia bastante na escola, enquanto uns dormem, eu estou trabalhando e por isso tenho sucesso, né? Alguns dizem isso. Alguns outros dizem, não tem tempo. O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Né? Às vezes quando eu não entregava um trabalho para a professora falava isso, né? O que você fez da meia-noite às 6 para não entregar um trabalho? Ou então, não tenho tempo para descansar, porque descansar é luxo. Essas frases são comuns em nosso meio, muitas vezes. Eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que o Brasil é um dos países que mais gosta de trabalhar. Estranho, né? Às vezes a gente acha que é o contrário, mas é um dos países que está mais satisfeito no seu trabalho. Nós, né, para mim isso foi uma surpresa, na verdade, mas na realidade muitos de nós gostamos tanto de trabalhar que nós não conseguimos ter o nosso tempo de descanso. Tem um filme, eu gosto muito de filmes, vocês vão descobrindo, né, conforme eu for pegando, que eu vou citar bastante filmes, eu gosto bastante de assistir filme. Tem um filme chamado Sem Limites, que ele foi lançado em 2011, que retrata bem como a humanidade está hoje em dia. Nesse filme, o personagem Ed, ele descobre uma droga experimental chamada NZT-48, que aumenta drasticamente as suas habilidades cognitivas e permite que ele se mantenha sempre focado, sem sono algum, e pode acessar todo o potencial do seu cérebro. Talvez o sonho de muitas pessoas. Ao tomar essa droga, Ed se torna extremamente inteligente e produtivo, conseguindo realizar tarefas complexas, e ele então aproveita essa droga para se tornar um grande empresário e tem grande sucesso financeiro e social. Se a história aparece por aí, tudo bem. Mas quanto mais ele toma essa droga, essa NZT, mais o seu corpo vai se prejudicando. O seu corpo vai sentindo as consequências do trabalho excessivo e da falta do descanso, porque a sua mente está tão acelerada que ele não consegue mais dormir. Ele precisa usar mais e mais droga para poder se manter então ali ativo. E cada dia que passa ele precisa tomar ainda mais droga para manter o seu padrão social, para manter a sua empresa, para manter os seus negócios. No final, obviamente não vou contar, você pode assistir depois. O filme chama Sem Limites. Esse filme, irmãos, é uma crítica
a todos os que querem viver trabalhando o tempo todo e não param para descansar um só segundo. Eu entendo que existem muitos, que só querem descansar, só querem o outro lado e não querem trabalhar. Muitos são assim. Mas o trabalhar, ele é digno. O trabalhador é digno do seu salário e o trabalho dignifica o homem. De fato dignifica. Ele é corrompido por causa do pecado, como nós veremos mais tarde, mas Deus deu trabalho para Adão. E o trabalho que Adão deveria fazer era cuidar e proteger da sua criação, da criação de Deus. Então o trabalho não é algo ruim em si, mas se tornou ruim por causa do nosso pecado. Mas é preferível que você trabalhe do que você não trabalhar. No entanto, tem tantas pessoas que gostam tanto de trabalhar o tempo todo, mas não conseguem descansar, não conseguem parar. E o descansar também é recomendado, que é o que nós veremos hoje. Se fosse fácil descansar, não seria uma ordem. Por isso que é uma ordem que a palavra de Deus nos diz. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para trabalhar e há tempo também para descansar. Há tempo de alegria, há tempo de luto e há tempo também, irmãos, para você trabalhar e se cansar de fato e trabalhar todas as horas que é devida, mas também há tempo para o seu descanso. E Deus, Ele manda que a gente descanse. Ele permite e manda que o seu povo descanse. Esse texto, então, nos diz, versículo 2, que no 7º dia, Deus já havia concluído toda a sua criação. Então, vimos na semana passada que do 1º ao 6º dia da criação, Deus criou todas as coisas. Ele foi criando o sol, a lua, a luz, as estrelas, foi criando o mundo, foi criando a terra, foi criando a superfície, foi criando o firmamento da terra, preencheu toda a terra com animais, plantas, e então preencheu com homem e mulher, que são a sua imagem e a sua semelhança. E depois que Deus concluiu então o 6º dia, o que Deus fez no 7º dia? Ele descansou. A palavra descansar aqui é contemplar. Ele parou todo o seu trabalho e então passou a contemplar. E mais tarde, então, Deus diz que Ele abençoa o 7º dia, Ele santifica o 7º dia. Então o 7º dia se torna um dia santo, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Nessa noite, irmãos, eu quero responder algumas perguntas que talvez sejam dúvidas para muitos irmãos. Existe uma igreja aí que fala muito sobre a questão do 7º dia, sobre o descanso do 7º dia. No entanto, irmãos, do contrário, nós que não falamos sobre o 7º dia, às vezes a gente não se importa com o dia do descanso. E eu quero então trazer nessa noite, responder algumas perguntas e fazer algumas aplicações práticas sobre a importância, sim, de descansarmos, mas também entender o real significado do 7º dia, que é o dia do descanso. A primeira pergunta que eu quero responder é que o texto diz que Deus descansou. A primeira pergunta então é a seguinte: como que Deus descansou, sendo que Ele não descansa? O que significa que Deus descansou? Significa que Ele parou? Ele simplesmente estava muito cansado e por isso Ele descansou? Não. Deus certamente não descansou porque Ele estava exausto. Deus não precisa descansar. Ele não estava cansado, mas Ele deu um exemplo para a necessidade que os homens precisam para
parar as suas atividades. O homem precisa descansar. E Deus está mostrando então que a sua criação estava completa. Ele não ia mais criar mais nada. Ele já tinha feito tudo durante esses 6 dias. E no 7º dia, e a partir de então, Deus não realiza mais nenhuma tarefa no sentido de criação. Deus não cria mais. Ele não se cansou criando o mundo e nunca parou de agir. Porque Deus ele continua sustentando todo o mundo. Ele continua sustentando toda a sua criação e todo o universo. Essa palavra que foi traduzida então por descansar, ela significa então que Deus simplesmente parou as suas ações, parou de criar. Deus não vai criar mais nada. Ele completou a sua criação, ele não vai criar mais nada na terra, agora ele vai apenas sustentar. Mas essa palavra descansar também tem o significado de contemplar. O que significa isso? Que no 7º dia, Deus parou e olhou para a sua natureza, olhou para a sua criação, olhou para o homem e para a mulher, se sentou em seu santo trono e percebeu que tudo aquilo que ele havia criado, todo o seu trabalho, foi um trabalho bom. Foi um trabalho bom. E Deus nos ensina que esse deve ser o nosso sentimento também, no dia de descanso. Nós olharmos para o trabalho de nossa semana e perceber que aquilo que nós fizemos foi gratificante. Aquilo que nós fizemos teve uma recompensa. E nós agora podemos descansar. Qual a importância então do sábado? Ou do dia do descanso? Primeiramente, a palavra sábado, ela literalmente, no hebraico, é Shabbat ou Shavat, que literalmente, no original, quando eu falo hebraico, que é no original, como foi escrito, literalmente significa dia do descanso. Então, o nome sábado significa dia do descanso. O versículo 3, então, diz que Deus abençoou e santificou o 7º dia, pois foi o dia em que ele descansou. Pouco tempo depois, vemos que o homem se tornou também, esse sábado também se tornou o dia do descanso dos homens. Então, nós não vemos de Gênesis, aqui no versículo do capítulo 2, até Êxodo, nós não vemos nenhuma passagem dizendo que o homem era obrigado a descansar. No entanto, dá a entender que Deus está mandando Adão e Eva trabalharem durante esses 6 dias, mas o 7º também teria um tempo de contemplação. Esse dia então se tornou um princípio para todos os homens, para a realidade. Durante 6 dias o homem deveria trabalhar, no 7º deveria descansar do seu trabalho. Apesar disso, a instituição do sábado, ela só foi de fato como mandamento lá em Êxodo, que é o que nós veremos logo a seguir. Mas nós devemos entender que existe um princípio aqui. E este princípio é: durante 6 dias você trabalha, no 7º dia você deve descansar. Este princípio está aqui em Gênesis e foi aplicado na vida de todas as pessoas, de todos os homens, durante toda a humanidade. O sábado, então, parece sim que era algo importante para os homens. Adão deveria trabalhar e descansar. O sábado foi criado como um dia para contemplar o trabalho feito. Então, é para isso que o sábado ele foi criado. Mas foi criado também para que o homem pudesse ter um tempo de comunhão com Deus, para que o homem parasse todo o seu trabalho e tivesse conversa com Deus, tivesse relacionamento com este Deus maravilhoso. Era para ser assim desde o princípio e também é para ser assim para as nossas vidas. Também devemos trabalhar 6 dias e no 7º dia depois do trabalho devemos também descansar. Como foi então instituído o sábado para os israelitas? Eu quero passar bem rápido por aqui. Mais tarde então,
por meio de Moisés, por meio da lei, veio e foi decretado o sábado. Pela primeira vez, lá em Êxodo 16, versículo 27, não precisa abrir, em Êxodo 16, versículo 27, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus então envia cordonizes em volta ali do povo de Israel, e essas cordonizes então, o povo deveria sair para buscar esse pássaro. Era uma cordonize, era um pássaro pequeno. O povo deveria então sair todos os dias de manhã para buscar essas cordonizes, esses pássaros, trazer no seu cesto. Cada um só podia buscar um cesto, trazer então no seu cesto para dentro de casa. Então, naquele dia, se alimentar a sua família com aquele alimento que Deus dava todos os dias. Durante 6 dias, Deus dava esse alimento. Bastava o povo sair do acampamento, buscar esses passos e trazer para dentro de casa. No entanto, Deus disse que no 7º dia o povo não poderia sair, porque se eles saíssem, não haveria as cordonizes. No 7º dia Deus não ia dar alimento. Então o que o povo deveria fazer? No 6º dia eles deveriam pegar em dobro, levar para casa e guardar para o dia de sábado, para que no dia de sábado não precisasse sair para pegar esses pássaros, essas cordonizes. Deus então pela primeira vez institui o sábado como descanso. Por que Deus faz isso? Porque no Egito o povo de Israel não tinha descanso. O povo de Israel durante 400 anos eles trabalhavam como escravos, e escravo não tem descanso. De segunda a segunda o povo de Deus trabalhava arduamente, e não só 8 horas por dia, talvez era muito mais, era o tempo todo trabalhando. Eles não tinham tempo para descansar, e por isso eram considerados como escravos. Os escravos daquela época no Egito tinham um tipo de salário, mas eram considerados como escravos porque o trabalho era escasso. E Deus estava mostrando para eles a sua graça, o seu amor, estava mostrando o quanto Ele é um Deus bom. Deus está falando para eles: olha, vocês precisam trabalhar sim, vocês não podem ser preguiçosos. Durante 6 dias vocês vão trabalhar, mas eu quero dar um dia de descanso para vocês. O que aconteceu naquela época ali das cordonizes? Algumas pessoas não acreditaram em Deus, e o que eles fizeram? Na sexta-feira foram lá, pegaram o dobro do alimento, mas no sábado saíram para buscar o alimento, e não tinham. Deus não tinha dado alimento naquele dia. Deus então julga esses homens, expulsa eles ali do acampamento e disciplina eles. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer mostrar que Ele não quer escravizar pessoas, mas Ele quer ser um Deus amoroso, um Deus gracioso. Todo o Antigo Testamento mostra que esse dia do descanso continuou entre o povo de Israel. Neemias, por exemplo, diz que o comércio era proibido no sábado. Ele se lembra o povo de Israel: olha, lembre-se que o comércio é proibido no sábado. Amós diz que o profeta Amós diz que o povo estava tão corrompido, mas tão corrompido, que eles amavam tanto o comércio, que eles não viam a hora do sábado terminar, para eles poderem voltar ao seu comércio e voltar a trabalhar. Então esse era o coração do povo ali, junto com o profeta Amós. Ezequiel mostra que o sábado era o dia em que todo o povo de Israel deveria ir até a porta do templo para adorar ao Senhor. Então, praticamente, todo o Antigo Testamento mostra que este dia de descanso servia para 2 coisas: não trabalhar, não comercializar e adorar o Senhor. Você não podia trabalhar e você deveria separar esse dia
para adorar a Deus. Como os judeus então adoravam, ou como que os judeus guardavam o sábado, melhor dizendo, como que os judeus guardavam o sábado? Infelizmente, durante muito tempo, como eu acabei de falar, o coração do homem, ele é corrupto. E até o século I, eles até guardavam o sábado como deveria ser guardado. Apesar de muitas vezes, como a gente falou, existem as exortações ao povo de Israel. No entanto, no primeiro século, pouco antes da vinda de Jesus, pouco antes de Jesus nascer, os judeus começaram a colocar vários limites para as atividades do sábado. Essas regras estão num documento chamado Documento de Damasco. Quero ler algumas regras que estão lá. Então, se você era judeu fariseu, você tinha que cumprir essas leis criadas por homens. A primeira lei era: você não pode caminhar mais de 1000 côvados. E traduzindo para a nossa realidade aqui, você não poderia caminhar mais de 450 metros. Então, no sábado, você não poderia fazer uma caminhada mais de 450 metros. Imagina isso. Você não poderia carregar um galão de água. A água que estava ali em um vaso. Não poderia carregar esse galão de água nas suas costas. Você não poderia usar perfume. Alguns talvez gostem disso, né? Você não poderia usar perfume nesse dia. Perfume é proibido no sábado. Você não pode abrir um vaso selado. Tinha aqueles vasos que continham as coisas ali, eles eram selados. Você não podia abrir este vaso selado. Você não poderia ajudar um animal a dar à luz ou ajudar um animal a sair de um buraco. Então, se você vê um animal sofrendo ao dar à luz, deixa ele que sofra. De sábado é proibido fazer isso. Você não poderia ter relações com a sua esposa. É proibido também você ter relações com a sua esposa, com o seu marido. Você não poderia acender uma fogueira. Uma regra, não pode acender uma fogueira. Você não pode montar em um animal. Não pode cavalgar no dia do sábado. Você não pode andar de barco. Não pode matar qualquer coisa. Desde formiga até um animal grande, você não pode matar nada. Você não pode se guerrear ou se defender. Então, o que aconteceu é que umas 4, 5 vezes o povo de Israel foi dominado justamente porque o povo inimigo entrou no dia de sábado, sabendo que nesse dia eles não podiam fazer nada. Agora, essas regras estão na palavra de Deus? Essas regras estão na Bíblia? Não, não estão na Bíblia. Em momento algum você vê Deus colocando essas regras. Em momento algum você vê Deus dizendo isso. Olha, você não pode fazer isso no sábado. Em momento algum. O que ele diz é: você não pode trabalhar. Você não pode trabalhar. Não estava no Antigo Testamento e, portanto, essas regras não deveriam ser cumpridas. E nós não devemos cumprir essas regras como estão colocadas aqui. Agora, tudo nós devemos entender como Jesus interpreta. Tudo nós devemos entender o que Jesus disse sobre isso. E o que Jesus disse sobre o sábado? O que Jesus disse sobre o dia do descanso? Jesus foi justamente a pessoa que mais lutou contra essas regras acrescentadas sobre o sábado. Em Marcos 2,27, Jesus deixa claro que ele diz o seguinte, a frase que é o que mais nós, como cristãos protestantes, seguimos. Ele diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que essa frase significa? O que Jesus quis dizer com isso? Significa que os regulamentos do sábado e o dia de sábado não foram para escravizar o homem. Não foi para impedir
que o homem vivesse, dizendo a ele o que ele pode ou não pode fazer. O sábado foi criado como um privilégio para que o homem pudesse descansar de seu dia de trabalho. Então, o sábado foi criado como um privilégio para o homem, como uma oportunidade para o homem, não para escravizar ainda mais, colocando um monte de regras. Jesus mesmo fez duas coisas no sábado que para os fariseus, para os judeus, era proibido. Jesus ele deixou isso bem claro, e fez de propósito. Ele fez essas duas coisas de propósito. Primeira coisa, lá em Mateus 12:1, os seus discípulos estavam com fome, e ao passar por um campo, eles começaram a colher espigas de cereal, o que para o fariseu isso era trabalho. Então você colher alguma coisa é um trabalho, de fato é. No entanto, o que é preferível? Você passar fome ou você trabalhar, em certo sentido, você colher? Então o que Jesus está ensinando? Que o sábado ele foi criado para descansar. No entanto, entre passar fome e guardar o sábado, não guarde o sábado. O que ele quer dizer com isso? Os discípulos estavam apenas colhendo as espigas de cereal, não estavam fazendo um trabalho de venda, de comércio ou algo parecido. Eles estavam simplesmente colhendo ali para se alimentar. Jesus diz: é melhor escolherem do que passar fome. A segunda coisa que Jesus é contra o sábado dos fariseus é que ele cura diversas pessoas no sábado. Diversas pessoas Jesus cura, o que para os judeus era proibido. Um curandeiro como Jesus curar alguma pessoa. E aí Jesus diz o seguinte: o que é preferível? Fazer o bem, mesmo no sábado, ou fazer o mal? Jesus então diz lá em Mateus 12, em Marcos 3 e João 5, essas mesmas passagens, ele diz o seguinte: olha, se você vê um animal entrando num buraco, ele vai sofrer. O que é preferível? Você deixar de guardar o sábado e ajudar aquele animal? Ou então você, não, hoje eu não trabalho, então eu não vou ajudar esse animal, ele que sofre. Se alguém estiver passando fome, o que é preferível? Você ajudar aquela pessoa, você acender uma fogueira para trazer alimento para aquela pessoa, ou você falar: não, hoje é sábado, eu não posso fazer essas coisas. Jesus está mostrando então que entre guardar a regra do sábado, essas regrinhas que eles colocaram, e passar fome, eu prefiro comer. Entre guardar a regra do sábado e ajudar o próximo, eu prefiro ajudar o próximo. Jesus ensina que guardar o sábado não é uma lei autoritária, e que eu só posso ser salvo se eu cumprir essa lei à risca. Então eu só vou poder ser salvo se eu guardar o sábado à risca. Em momento algum nós vemos isso na Escritura. Pelo contrário, Jesus ensina que guardar o sábado é um privilégio, é uma dádiva. Guardar o dia de descanso é uma dádiva. Ele foi criado para que o homem pudesse descansar de seu exausto trabalho semanal e adorar ao Senhor. A pergunta que fica então é: nós cristãos devemos guardar o sábado? E a resposta para essa pergunta é não e sim. O que eu quero dizer com este não e sim? Nós não devemos guardar o sábado porque a instituição do sábado foi feita para o povo de Israel. Então, especificamente, o sábado está na lei para Israel. A lei de Deus foi feita especificamente para Israel. E Jesus cumpriu a lei por nós, como está escrita lá em Mateus 5,17. Os 10 mandamentos, por exemplo,
como a gente gosta de ler e decorar, ele não foi feito para o cristão. Calma que eu já vou explicar sobre isso. Os 10 mandamentos foi feito para Israel, especificamente para Israel. E se Israel não cumprisse os 10 mandamentos, eles não poderiam ser salvos. É por isso que o tempo todo eles sacrificavam animais para poder ser salvos. Então toda a lei, todo o Antigo Testamento, toda a lei de Deus, ela foi feita especificamente para Israel. No entanto, em Cristo Jesus, nós podemos usar a lei de Deus como princípio para as nossas vidas. A lei do sábado não era uma lei religiosa, era uma lei civil. Era uma lei que o povo deveria considerar como feriado. Então, no sábado, considerem como feriado e não trabalhem. No entanto, pela lei de Deus, por esta regra, nós temos os princípios. Então, existe muita lei que está na palavra de Deus que a gente não pode considerar como lei para nós, porque Cristo cumpriu essa lei. Por exemplo, existe uma lei em Levítico que diz que os homens não podem cortar a ponta de suas barbas. Então existe essa lei. Se nós considerarmos que a lei de Deus é aplicada para nós, os homens não podem cortar as pontas de suas barbas. No entanto, Jesus, quando morreu, ele rasgou o véu do santuário, ele cumpriu a lei por nós, e agora nós não somos mais obrigados a seguir a lei. Não somos mais obrigados a seguir a lei à risca, principalmente leis cerimoniais e leis civis. O que isso significa? Que guardar o sábado não é mais obrigatório para o cristão. Deus não vai nos expulsar do acampamento. Deus não vai jogar pragas e maldições caso a gente não guarde o sábado. Isso é uma regra aplicada para o povo de Israel. No entanto, é um bom princípio para o cristão. Um bom princípio que está desde Gênesis 2, para que nós possamos trabalhar esses dias e descansar no sétimo. Romanos 14, você não precisa abrir, mas Romanos 14, versículo 4 ao versículo 6, Paulo ele deixa bem claro sobre a questão de um dia especial, de guardar um dia especial. Ele diz o seguinte: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Versículo 5. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Eu não sou mais obrigado a guardar um dia, a santificar um dia, assim como eu não sou mais obrigado a deixar de comer carne, a deixar de comer crustáceos, a deixar de comer camarão, como era a regra para os judeus, porque Deus santificou, assim como Ele santificou todo o alimento, Deus também santificou o dia do descanso. Não é mais uma regra imposta para mim, mas agora é um benefício, é um privilégio. Eu não sou mais obrigado a guardar o sábado, porque Jesus, como Ele mesmo diz, é o Senhor do sábado. Mas guardar um dia de descanso para o cristão é algo bom. Se o próprio Senhor encerrou o seu trabalho, contemplou a sua criação no dia do descanso, quem sou eu para achar que eu devo trabalhar mais do que Deus? E este é o princípio aqui. Então nós não devemos guardar como regra, mas podemos guardar
como um princípio. O sábado, então, nos ensina 3 coisas. Primeiro, somos fracos e precisamos de descanso. Dormir à noite significa que eu não sou Deus. Guardar um dia de descanso significa que eu não sou Deus. Eu preciso descansar, senão eu não vou sobreviver muito tempo. Eu preciso descansar, senão a minha mente vai ficar maluca. Segundo, eu tenho que crer que Deus vai me sustentar caso eu não trabalhe um dia da semana. Eu não preciso trabalhar todos os dias para sustentar o meu lar. Eu não trabalhar um dia, Deus vai continuar me sustentando. E terceiro, eu preciso ter um tempo com minha família e com meus irmãos para adorar a Deus. Eu preciso ter um tempo com os meus irmãos, com a igreja, para adorar a Deus. Eu preciso ter um tempo de descanso com a minha família, com os do meu lar. E é sobre esse último ponto, então, que eu quero pensar, essa última frase que eu quero pensar, então, na nossa última pergunta, que é o porquê que o sábado se tornou para os cristãos o domingo. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que inicialmente os discípulos de Jesus continuaram indo na sinagoga, como era de costume, para adorar ao Senhor no sábado. Todos os sábados o povo de Deus ia na sinagoga para adorar ao Senhor. E em Atos, no início, todos os sábados, Paulo, Pedro, Barnabé, eles iam na sinagoga para adorar ao Senhor no sábado. Então continuavam guardando este dia especial. No entanto, eles iam para tentar evangelizar, para tentar pregar o Evangelho, ter uma oportunidade de abrir a palavra de Deus e evangelizar o povo ali. No entanto, com a perseguição dos judeus contra os cristãos sendo mais acirrada, eles pararam de ir nas sinagogas e passaram então a pregar o Evangelho nas praças e em casas. E especificamente quando eles foram para evangelizar os gregos, muitas vezes eles começaram a se reunir de domingo. Eu vou explicar o porquê do domingo. Em Atos 20, talvez seja a primeira vez que eles se reuniram para cultuar ao Senhor em um dia diferente do sábado, que foi esse dia de domingo. Atos dos Apóstolos 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, nos reunimos para partir o pão, ou seja, para cear. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. E aí acontece aquele evento que um jovem cai então do telhado, cai ali do galpão ali, e aí da janela, e Paulo ressuscita aquele jovem. Então o que o texto diz? Que no primeiro dia da semana, no domingo, eles começaram a se reunir, e ali teve a pregação da palavra, e Paulo pregou até meia-noite. Então eu ainda tenho tempo aqui, ainda são 8h30, então tenho tempo até meia-noite aqui ainda para pregar. Paulo pregou até meia-noite nesse dia. Estou brincando, tá bom, irmãos? Estou brincando, não vou pregar tudo isso não. Paulo prega então nesse dia, mas nesse dia eles partem o pão. O que isso significa? Que a partir daí, ao que dá a entender, de uma forma natural, o povo de Deus passou a se reunir aos domingos, para sempre se lembrar de partir o pão, ou seja, de tomar a ceia, e relembrar da ressurreição de Cristo Jesus, que aconteceu especificamente no domingo, no primeiro dia da semana. Então, a partir disso, em toda a história, nós vemos que a igreja passou a adorar ao Senhor no primeiro dia da semana, pois foi o dia da ressurreição de Cristo Jesus. Os escritos históricos dos pais da igreja, ou seja, os discípulos de Jesus que continuaram o legado dos apóstolos, são chamados dos pais da igreja,
esses discípulos dos apóstolos de Jesus continuaram então a se reunir nos domingos. Continuaram a se reunir nos domingos e guardar esse dia para ter a comunhão então com a igreja, para partir o pão e para cultuar ao Senhor. Então, por isso que nós, cristãos, não guardamos o domingo como uma regra, como uma lei, como um mandamento, mas nós entendemos um princípio de que assim como Deus descansou um dia da semana, nós também temos o privilégio de descansar para adorar o Senhor no domingo. Podemos concluir então que as Escrituras não requerem que os cristãos guardem o sábado, sejam obrigados a guardar o sábado. Quero rapidamente lembrar disso. O sábado era o sinal de uma aliança mosaica com o povo judeu e não com nós, não conosco, não com o povo da nova aliança. Não existe nenhum mandamento do Novo Testamento para que nós tenhamos que guardar o sábado. Não havia mandamento para guardar o sábado até o tempo de Moisés, em Êxodo 20. Os discípulos, no concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, não ordenou que os gentios guardassem o sábado, então ordenou outras coisas, ordenou que se abstessem das paixões sexuais, ordenou que se abstessem do sangue, da comida com sangue, mas não de guardar o sábado. Paulo nunca acusou os cristãos, principalmente os gregos, os não-judeus, de quebrar a guarda do sábado, e de forma explícita, o Novo Testamento ensina que a guarda do sábado não era uma obrigação, como diz lá em Romanos 14, Gálatas 4 e Colossenses 2. Mas o que nós podemos aprender então para as nossas vidas? Já encerrando aqui o nosso tempo de meditação. Que descansar do nosso trabalho em um dia da semana nos traz a esperança de que um dia nós poderemos entrar no descanso eterno do nosso Deus. Descansar um dia da semana, especificamente o domingo, que é o dia em que nós temos culto para celebrar, para nos lembrar da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Descansar nesse dia da semana nos traz a esperança de que um dia nós iremos descansar eternamente no céu com o nosso Deus. Eu quero ler alguns versículos que está lá em Hebreus 4, versículo 9 até o versículo 11. Hebreus 4, de 9 a 11, que diz assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar no descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. O que o autor de Hebreus está nos ensinando? Que nós não devemos mais nos esforçar para guardar o sábado específico, mas devemos nos esforçar para entrarmos no descanso de Deus, no sabático eterno, no descanso do céu. E no domingo nós podemos ter essa esperança. Ao vir para a igreja, uma das coisas que nós fazemos como igreja, ao nos reunir, ao tocar esses louvores, ao ouvir a pregação, é um pouco daquilo que será no céu. É um pouco da nossa esperança de que um dia no céu nós passaremos a eternidade adorando ao Senhor. Assim como Deus tirou Israel da escravidão para o adorar, assim também Deus quer tirar a nossa vida da escravidão do pecado, da escravidão do trabalho, para descansar, para vir e adorar ao Senhor. Eu quero trazer então algumas orientações práticas para as nossas vidas. Primeiro,
descanse um dia da semana, de preferência no domingo. Você não vai perder a sua salvação se você não descansar no domingo, mas escolha um emprego que você não tenha que trabalhar esse dia. Seja bem exigente quanto a isso. Os pastores, por exemplo, a maioria não descansa no domingo. Nós, a maioria, descansamos na segunda-feira. Por quê? Porque domingo para o pastor é dia de trabalho. Também é dia de trabalho. Dia principalmente de pregar a palavra de Deus, de ter a comunhão com os irmãos. Mas muitos pastores nem de segunda descansam mais. Porque eles dizem, não, para que descanso? Não tem nada disso. Mas para nós, para você especificamente, escolha um emprego que você não tenha que trabalhar no domingo. Dê preferência para que você tenha tempo com a igreja de Deus. E no domingo, aproveite a sua família. E aqui família eu quero dizer mais especificamente o seu lar. Saia para passear, assista um filme, coloque as pernas para cima, deite na rede, mas não faça isso sozinho. Uma das coisas que é uma luta para mim é justamente descansar com a família. Às vezes eu quero descansar no meu canto, sozinho, isolado de tudo, mas o descanso é também para contemplação, para o cuidado da minha família, para que eu possa passar tempo com os meus queridos irmãos, tanto na fé, mas principalmente os do meu lar. E por fim, cultue a Deus na igreja. Não deixe de frequentar a igreja no domingo. Para mim, não faz muito sentido alguma pessoa ficar em casa no domingo, sendo que poderia muito bem estar na igreja. Alguns dizem, mas eu estou muito cansado, ou estou muito triste para ir para a igreja. Vá mesmo assim, se esforce para estar em comunhão com seus irmãos no domingo. É claro que muitas vezes por questões de doença não tem como ir ao culto, mas se esforce para vir. Se esforce para estar com os irmãos. Se prepare também para o domingo. Muitas vezes a gente vai, talvez para casa de algum parente, e almoça lá no domingo, e aí vai chegando lá pelas 5, 5:30, aí eu já tenho que correr, e aí eu vou só em casa, tomo um banho, chego aqui cansado, e a primeira coisa que eu faço quando eu chego no culto, já me sento nessa cadeira, já fecho os meus olhos, descanso no outro sentido, né? Não deveria descansar os meus olhos, mas muitas vezes a gente não se prepara para o domingo, a gente não descansa no domingo, a gente não contempla a Deus no domingo. A gente é tão corrido, visitando tantos parentes, visitando tantas pessoas, indo numa cachoeira, fazendo um monte de coisa, e não percebe, não para separar esse dia, para ler a Bíblia, para orar, para colocar em meu coração o dia de Deus, para me preparar para o culto, para me preparar para ouvir a pregação, para descansar, dormir de fato à tarde, para poder vir para o culto sem cansaço, poder vir para o culto para prestar atenção e adorar ao Senhor com prioridade. Chegue aqui na igreja também, tire um tempo para orar, prepare o seu coração para ouvir a palavra e louvar ao Senhor. Deixe o Santo Espírito abrir a sua mente e coração para ouvir as verdades da palavra. Para concluir então, descansar do nosso trabalho um dia da semana nos traz a esperança de que um dia poderemos entrar no descanso eterno com o nosso Deus. Essa é a nossa esperança. A maior esperança de um dia de descanso é saber que um dia estaremos com Deus no céu. Amém? Vamos orar. Papai querido, obrigado porque o Senhor não é um Deus carrasco, não é um Deus que somente manda no seu povo, mas é um Deus que dá privilégios, é um Deus amoroso, é um Deus bondoso.
Ó Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude a descansar do nosso trabalho, da nossa fadiga. Ó Deus, que possamos trabalhar arduamente, sim, todos os dias da semana, mas também aproveitar o domingo para não fazer nada além do descanso e contemplação e adoração do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a separar esse dia para adorar a Ti, para colocar os nossos corações diante do Senhor, para adorar ao Senhor com nossos irmãos e também cuidar de nossa família. Ó Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos o amor e a graça do Senhor sobre nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também nos dê um bom descanso esta noite, para retornar às nossas atividades e trabalhos amanhã. É o que oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém.